Bom dia, 7h59. Tá um diazinho de inverno em pleno dia 2 de fevereiro. Tô tirando minhas malhas do armário. Bom dia, João. Foi bom seu final de semana. Bom dia, Adriana. Bom dia. Bom dia. Simone linda. Bom dia, querida. Bom dia. 7h59. Vocês, eu, Snoopy, Charlie Brown, um monte de coraçãozinho. O Rei Salomão aqui com a gente. Bom dia, Daisy. Bom dia, queridas. Bom dia. Então, hoje eu adorei preparar o verso de hoje. Porque chegou uma hora que eu vou ler para vocês, vocês vão caminhar comigo, vocês vão ter a mesma surpresa que eu tive. Mas enfim, Salomão, ele não está simbólico, ele está direto. Ele está dizendo que nós somos finitos. E a gente vive como se a gente fosse infinito, mas nós somos finitos. Então, a gente vive na correria, a gente se distrai, a gente tem milhões de justificativas para não fazer o que precisa ser feito, né? Mas se a gente está vivo, a gente sabe que vai morrer. Meu filho Tuco, seja muito bem-vindo. Então, mas saber disso é que muda tudo, né? Bom dia, Divina. Porque enquanto a gente está vivo, a gente pode escolher amar diferente, a gente pode escolher falar aquilo que ficou preso, que a gente não teve coragem de falar. A gente pode escolher falar, a gente pode fechar um ciclo que ainda não estava fechado, mas que precisa ser encerrado. A gente pode abrir outros ciclos, né? A gente pode reparar uma relação, a gente pode pedir perdão, a gente pode agradecer, a gente pode tanta coisa enquanto a gente está vivo, né? Então, acho que o Salomão, nesse verso, ele está querendo nos acordar para nossa própria finitude, para a gente se dar conta, faz o que você tem que ser feito antes que não possa fazer mais, né? Nós não temos um tempo infinito. Então, quando a gente vive como se a vida fosse infinita, é como se a gente vivesse pela metade. Tem tempo para fazer isso. Não vou fazer aqui. Tem tempo. Amanhã eu faço, semana que vem eu faço. Segunda-feira eu começo o regime, né? Então, 174 dias hoje, estamos no capítulo 9. Vamos ler o verso 5. Salomão vai falar sobre consciência, vai falar sobre presença, vai nos lembrar da morte, porque essa lembrança é o maior impulso para a vida. Deveria ser, pelo menos, né? Então, vamos parar de adiar a vida é hoje e vamos ler. Então, vamos ao verso. Meu amor entrou. Então, diz Salomão assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então, nós somos tão zelosos com o nosso ego, com a nossa aparência, com o que as pessoas vão dizer da gente, o que as pessoas pensam da gente. Somos super zelosos com tudo isso, só que no dia que a gente for embora, 1 mês, 2 meses, todo mundo esquece. Por mais importante que você tenha sido, né? Então, mas eu gostei assim que os vivos sabem que vão morrer. Os mortos não sabem de nada. Eu achei muito bem humorada essa frase. É um verso direto, não tem metáforas e não tem nada de suavizar, né? Então vamos olhar para a visão sistêmica da morte como força de vida. Eu olho assim. Salomão não está fazendo um discurso sobre o além. Ele está falando do agora. Ele está falando aqui e agora. Então, sistemicamente, esse verso, ele aponta para uma coisa essencial. Que quem está vivo pode escolher o que quer fazer e pode escolher agir. Quem está vivo, né?
porque os vivos sabem que vão morrer, né? E justamente por isso eles podem priorizar o que eu preciso fazer logo. Eles podem amar, eles podem corrigir relações, eles podem escolher fazer diferente. Claro que os mortos aqui que o Salomão se refere não são só aqueles que morreram biologicamente, mas aquelas pessoas que vivem no automático, pessoas que estão presas no passado, que repetem sem ter nenhuma consciência do que estão fazendo, que deixam de escolher, né? A gente faz porque é uma repetição, não porque está escolhendo. É uma morte, né? E a memória, quando o Salomão diz que a memória é entregue ao esquecimento, não é uma punição. É consequência da falta de presença, né? Tem uma diferença sistêmica entre viver de verdade e existir. Nas constelações a gente vê isso muito claro. A vida flui quando a gente assume a própria finitude, né? Quando alguém se dá conta de que o seu tempo é limitado. A gente não tem esse hábito, né? A gente vive como se fosse eterno. Faz bem pouco tempo, talvez alguns meses, desde que eu comecei a estudar Salomão aqui, que eu comecei a agradecer cada dia por mais um dia. Me dei conta, de repente, que é um presente. Tenho mais um dia para fazer o que eu quiser escolher fazer, né? Mas se eu fico adiando a vida, os conflitos se prolongam, porque eu tenho tempo de... fulano de tal, não vou falar com ele. 20 anos sem falar, o pai não fala com o filho, os irmãos não se falam, brigaram por bobagem, nem lembram mais por que brigaram e não se falam. Relações pendentes, palavras importantes que precisam ser ditas e não são ditas, né? Isso é morte também, né? Então, a vida, ela é reconhecida, quer dizer, a vida precisa, para que a vida seja vivida, é preciso que a gente reconheça que tem um fim, que existe a morte, para que o essencial ganhe prioridade, para que o supérfluo perca força, não é importante, para que a nossa presença aumente. Então, Salomão não está exaltando a morte, ele está nos chamando para a consciência. Ele não está querendo nos assustar, ele está nos querendo volta para a vida. Ela é curta e você tem que aproveitar cada segundo dela, né? Cada dia é precioso, cada dia é precioso. Então, ele não fala simbólico, ele fala direto, até chega a incomodar. Mas a gente tem um hábito de esquecer, de se distrair, de ter coisas, correr atrás do próprio rabo, né? E sempre tem uma justificativa. Eu não fiz isso porque estava aquilo, porque não fiz aquilo porque estava isso. Mas se a gente tem consciência que nosso tempo é limitado, muda tudo. Tudo muda, né? Porque, de novo, vou repetir, enquanto a gente está vivo, a gente pode escolher o que a gente vai fazer. A gente pode amar de uma forma diferente, pode falar aquilo que ficou preso, encerrar ciclos, abrir ciclos, pedir perdão, agradecer, tudo isso. Vamos acordar, vamos acordar. Vamos ver o que disseram os filósofos. Meu amor, Mariana Nem, bom dia. Bom dia, amor. Então, eu acho que, assim, eu diria assim, o título, eu diria que é A Consciência da Morte como Chave para a Vida, né? Porque ele fala assim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, se Schopenhauer, alemão, o nome do livro é a obra dele, né? O mundo
como vontade e representação. Dilena, bom dia. O mundo como vontade e representação, ele parte de uma constatação dura, mas honesta. A vida é atravessada por dor, por perda, por frustrações. E não adianta a gente negar isso. Negar que tem dor, perda, frustrações na vida só aumenta o nosso sofrimento. Então, para Schopenhauer, a consciência da morte não é alguma coisa mórbida, é lucidez. Ele diz assim, tirei do livro: quem vive como se fosse imortal se deixa arrastar pela ilusão. Olha a vaidade de Salomão. Quem reconhece a finitude passa a viver com mais sobriedade. A morte é o grande limite que organiza o valor das escolhas. Então, para mim, Schopenhauer ficou muito claro. Os vivos, é o que diz Salomão, sabem que vão morrer. É isso que torna a gente consciente. Um cãozinho não sabe que vai morrer. Por mais inteligente, sabido que eles sejam, um animal não sabe. Ele luta pela vida, constantemente. Isso, o instinto da vida está dentro de todos nós. Mas saber que vai morrer, só os humanos. Então, no sentido filosófico, os mortos são aqueles que vivem sem reflexão, movidos pelo impulso, movidos pela repetição, pela vontade cega, eu quero porque eu quero, sem avaliar as consequências daquilo que eu estou escolhendo. Alice, bom dia. Então, para Schopenhauer, 1600, hein? A consciência, a lucidez de que nós vamos morrer reduz a nossa vaidade, relativiza o nosso ego, né? E nos devolve a profundidade da experiência de viver. Olha que lindo, a profundidade da experiência de viver. É o que disse Schopenhauer. Achei que tinha tudo a ver com Salomão. E aí eu fui achar, imagina, Buda. O que diz Buda? Nasceu, todo mundo acha que ele é chinês, ele não é. Ele nasceu no Nepal, atual Índia, né? Era Índia na época. O nome da obra dele chama-se Dhammapada. Dhammapada. Ele, nessa obra dele, insiste num ponto central: a impermanência de todas as coisas. Todo mundo que estudou um pouquinho de budismo, que ouviu falar de budismo, sabe da lei da impermanência. Tudo é impermanente. Então, ele ensina: tudo que nasce, morre. Tudo que surge, desaparece. Tudo que a gente se apega, vai sofrer, porque vai embora. É impermanente. Então, não é uma visão pessimista, é uma visão libertadora. Então, o que o Buda está dizendo é que é muito ignorante do ser humano viver como se a vida fosse permanente. É muita ignorância, é o que ele fala, né? A gente não pode esquecer que a gente vai morrer. Porque se eu esqueço que eu vou morrer, eu adio a minha presença. De novo, eu me distraio. Eu adoro uma distração. Adoro sair por aí numa distração. E aí acaba confundindo o essencial com aquilo que é supérfluo, que não é importante. Quem lembra que da morte valoriza cada instante, valoriza esse momento que eu estou aqui com vocês estamos lendo junto, aprendendo junto com o rei Salomão, cuida de cada palavra dita, escolhe com mais consequência, né? Então isso tem tudo a ver com Salomão, que diz assim: os vivos sabem que vão morrer, por isso mesmo é que eles podem despertar e viver.
E de novo aqui, quando ele fala dos mortos, os mortos não sabem nada. Os mortos são os que vivem sem atenção, né? Vivem sem consciência, sem estar em contato com agora. Então, tanto Schopenhauer como Buda são tradições completamente diferentes, né? Um é da Índia, do Nepal, outro é da Alemanha, completamente diferente. Mas eles juntam com Salomão num ponto essencial. Quando a gente lembra da morte, a gente não paralisa, a gente não fica triste, a gente não destrói a vida. Muito pelo contrário. Quando a gente lembra da morte, a gente organiza a vida, né? A gente afina as nossas escolhas, a gente reduz as ilusões e volta a ter presença, né? Ele não está falando, Salomão não está falando de recompensa após morte, tantas virgens depois que morrer, que se matar, né? Eu acho que Salomão está falando aqui da qualidade da vida enquanto a gente está vivo. E a filosofia concorda plenamente com Salomão. Quando a gente esquece da morte, a vida fica mais pobre. E quando a gente lembra que a gente é finito, a gente se contacta com aquilo que é essencial na nossa vida. Eu adorei encontrar isso em Buda. E vamos à visão literária. Encontrei também, de novo, a frase, para nos lembrar, porque eu amei essa frase. Porque os vivos sabem que hão de morrer e os mortos não sabem coisa nenhuma. Achei perfeito. Felipe, bom dia. Alice Fareja, bom dia. Lili, bom dia. Zerinho. É isso, até agora. Marcel Proust, francês. E o livro mais famoso dele, a obra mais famosa, é Em Busca do Tempo Perdido. Eu li, acho que eu tinha 20 anos, talvez menos. E agora eu fui reler. Então, é impossível, quando a gente relê, não perceber, agora, né, já mais adulta, que tem uma pergunta o tempo inteiro. Em Busca do Tempo Perdido, ele pergunta o tempo inteiro: o que a gente faz com o nosso tempo enquanto a gente está vivo, enquanto estamos vivos? Ele não fala da morte de forma direta, Proust. Ele fala sobre o desperdício de vida quando a gente esquece que é finito, né? Então, os personagens estão todos eles presos em hábitos, todo dia fazem tudo igual, são distraídos por convenções sociais, são anestesiados pelas repetições e convencidos pela própria sociedade. Vai dar tempo de resolver isso, não precisa ser agora, dá tempo de resolver. É aí que a morte aparece, não como um evento, mas como uma consciência tardia, né? Quando o narrador percebe que o tempo passou e ele não viveu, né? E aí algo se revela com força. Oi, Guilherme, bom dia. A vida não acaba só quando a gente morre. A vida se esvazia quando a gente não está presente nela, né? A gente precisa estar o tempo inteiro presente. A gente não consegue, né? Eu tento, eu sei que é difícil, mas só saber, bom, hoje eu tenho que fazer uma lista de coisas que eu tenho que fazer. Quais são as minhas prioridades? Porque eu não sei se eu vou ter amanhã, eu tenho hoje. Então hoje o que vai valer são as minhas prioridades. Percebe? Não saber se tem amanhã. Porque em julho eu vou viajar. É lindo fazer planos, é lindo. Mas não sei, né? Faça planos, eu faço planos, todo mundo faz planos, mas a vida acontece hoje, não é em julho, né? Então, de novo, Salomão está nos dizendo aqui que os vivos sabem que vão morrer,
Por isso eles podem acordar